ele é fruto deste livro que foi, ops, Olá, tudo pessoal. bem? Estou aqui para contar um pouquinho para vocês do projeto que nós estamos preparando. É uma verdadeira gestação aqui na Quinurus. É um novo livro que está sendo feito com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação. É novamente um livro sobre o cinema russo e soviético revolucionário. É o segundo volume de Minha Vida é o Cinema. Nós editamos já o primeiro volume, Minha Vida é o Cinema, em plano fechado, traduzido pela Priscila Marques. E agora, no segundo volume, nós trazemos Minha Vida é o Cinema em plano aberto, traduzido pelo Luiz Felipe Labac. Se em plano fechado nós trazíamos as memórias da Chubby, ela contando da vida dela desde o início dos anos pós-revolucionários, 1900, final de 1917, 1918, até os últimos anos da vida dela. Ela faleceu em 1959, portanto, há 67 anos atrás. Nesse segundo volume, nós trazemos uma coletânea de artigos, de roteiros não filmados e também de cartas entre ela e seus amigos, que a gente destaca como um grande amigo dela, que foi durante todo o percurso, né, até a morte dele, o Sergei Eisenstein, e também com outras figuras do período, a própria viúva do Sergei Eisenstein, com cineastas do período, Dovzhenka, Medvedkin, e por essas cartas nós podemos também entender a efervescência do período, as mudanças que ocorreram entre o momento revolucionário propriamente dito e já nos anos mais avançados, anos 30, 1940. E na parte de artigos, trazemos artigos que ela escreveu em revistas de cinema do período, e também pronunciamentos dela, palestras que ela fazia sobre o fazer cinema, sobre o que era o cinema naquele período, sobre técnicas que ela utilizava, sobre conceitos importantes. Como nós sabemos, a Esfir Chubby, ela foi a gestora, digamos, no sentido de gestar também e de dar à luz ao filme de compilação, com o filme A Queda da Dinastia Romanov, que volta e meia passa aqui nos cinemas de São Paulo, e também é um filme que está na plataforma da Mosfilme e que vocês podem acessar, né? E também esse filme é fundamental porque, a partir da criação desse filme, ela vai começar a desenvolver o trabalho dela como cineasta e fazer muitas outras realizações. Uma delas marcante também é Espanha, justamente sobre a Guerra Civil Espanhola, que contém fragmentos que o Tarkovsky vai utilizar no cinema, no filme dele, O Espelho, muitos anos depois. Eu gostaria também de contar para vocês que esse livro, Minha Vida é o Cinema, em plano aberto, porque aí é a vida pública, digamos, da Esfir Chubby,
Eh, ele traz como uma inovação, um conjunto de ensaios. Eu estou convidando ensaístas, pesquisadores, estudiosos para trazerem um olhar contemporâneo para não só esse período dos anos 1920, 1930 e 40 da cinematografia, mas também relacionar esse período com o que é feito posteriormente, seja em termos de remixagem, né, que é uma prática que nós temos hoje, que até todo mundo, né, pega um celular e remixa um filme, mas a gente não faria isso se lá no início uma pessoa como Esfir Chube não tivesse dado início, de fato, a esse tipo de método, a essa prática, e não tivesse ensinado às gerações posteriores, como eu, como você que está aqui ouvindo, as possibilidades de montagem que existem quando a gente utiliza filmes feitos anteriormente, como os filmes de arquivo. Nesta parte de arquivos, desculpe, de artigos, nós trazemos um texto fundamental que se chama O Trabalho das Montadoras. É importante dizer que esse conteúdo que nós trouxemos, tanto do primeiro volume quanto do segundo volume que está chegando, ele é fruto deste livro que foi, ops, que foi publicado em 1972 na União Soviética, que é dividido em duas partes. A primeira parte com as memórias da Esfichube, que é justamente o primeiro volume que nós trouxemos. E a segunda parte, ela contém justamente os artigos, os roteiros não filmados e as cartas. Só que nesse conjunto de artigos que foram selecionados para essa edição, não consta um artigo fundamental, que é justamente o trabalho das montadoras. Quem chamou atenção para essa ausência foi o Luiz Felipe Labac, que é o tradutor desse segundo volume, e por ele ter chamado atenção, nós estamos incluindo também esse artigo nesse nosso volume, que não está presente, volto a dizer, no volume anterior. E o que traz também uma riqueza maior para esse volume é que nós estamos buscando um diálogo com pesquisadores e estudiosos contemporâneos que contribuam com esses feitos da Esfirchub. Nós trazemos o próprio Luiz Felipe Labac, que é um pesquisador desse período do cinema russo e soviético, em particular de Dziga Vertov, com quem Chub conviveu. Trazemos a Carla Holanda, que foi organizadora desse livro, Mulheres de Cinema, em que eu também contribuo com um texto sobre Esfirchub. Trazemos um ensaio da Erivoneide Barros, que é nossa parceira estudiosa de Sergei Eisenstein, e também Lúcia Monteiro, que já tem contribuído com o seu olhar sobre a cultura russa, inclusive no doutorado dela. Essas são, por enquanto, as novidades. Então, está lançada a campanha do Catarse, precisamos reunir um montante para trazermos esse livro à tona, publicarmos esse livro no Brasil, para que jovens e velhos pesquisadores possam lê-lo em nossa língua, e para isso precisamos
que as pessoas apoiem o projeto. E por isso fazemos a campanha do Catarse. Se você pode nos apoiar, leia com atenção tanto o conteúdo e veja as recompensas que existem. Nós preparamos recompensas interessantes e variadas, inclusive uma delas que traz ainda este livro junto ao nosso próprio à nossa própria publicação da Quinorus. Esse livro é uma publicação da editora Numa, que está em parceria conosco nesse projeto. E trazemos também, em uma das recompensas, um facsímile da revista Sovietski Ekran, que nós imprimimos e vamos também oferecer aos nossos leitores e apoiadores que escolherem essa campanha. É justamente a revista soviética onde a Chub publicou esse artigo, O Trabalho das Montadoras, artigo que não foi selecionado originalmente para compor o livro dela, que foi publicado na Rússia em 1972. Essa é uma oportunidade para você adquirir o nosso livro e outros livros, outras recompensas, por um valor bem menor do que depois ele vai estar circulando tanto em nosso site quanto nas livrarias. E com isso você dá um apoio e um estímulo e também dá vida a uma editora independente como a Quinorus. Visite também nosso site para conhecer melhor tanto o nosso catálogo quanto o nosso trabalho. Visite o nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram e o nosso Substack, onde nós também contribuímos com o pensamento sobre os autores que nós estudamos, que nós pesquisamos e que publicamos. Aguardamos o seu apoio, seja por meio da aquisição de uma recompensa ou também divulgando o nosso trabalho em suas próprias redes sociais, comentando com os amigos. O seu apoio é vital para a nossa existência e para a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigada.